Assembleia Nacional procedeu esta quinta-feira à aprovação final global do OGE-IGOP para este ano. O Ministro da Saúde garante que o país não tem falta de medicamentos e que o estoque está garantido até pelo menos 3 meses. Iniciou esta quinta-feira a última fase da atualização, retificação e inscrição no programa Família. Boa noite. A Assembleia Nacional procedeu esta quinta-feira à aprovação final global do Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para este ano. O OGE e IGOP foram aprovados com 35 votos a favor das bancadas que sustentam o Governo e 19 abstenções da oposição. O Primeiro-Ministro congratulou-se com a aprovação dos 12 instrumentos e considera que estão criadas as condições para que o Governo possa trabalhar. Foi uma sessão parlamentar de curta duração, final da qual o MLSTP-PSD foi o único partido a fazer uma declaração de voto. O líder da bancada justifica a abstenção com falta de confiança na garantia de fontes de financiamento. Estivemos na votação das grandes opções do plano e do Orçamento Geral do Estado para o ano econômico 2024, por entendermos que estas propostas não correspondem à expectativa da população, não estão alinhadas com as grandes opções do plano, não acrescenta nada e nada melhor ao governo. As fontes de financiamento são bastante duvidosas, com o agravante de uma das fontes de financiamento ser suportada por um parceiro em grande percentagem, o Programa de Investimento Público, e nós sabemos como é que age este parceiro. O Primeiro-Ministro lamentou as declarações do MLSTP-PSD. Patrício Trovoada considera que as declarações do líder da bancada dos sociais-democratas entram em contradição com a forma positiva como esta formação política participou nos debates na generalidade do Orçamento Geral do Estado. Eu não posso deixar de manifestar a minha estranheza quanto à declaração de voto do MLSTP. O MLSTP absteve-se, o MLSTP contribuiu, eu diria, da melhor maneira ao debate sobre o orçamento. Provavelmente algumas das observações de alguns deputados mesmo que não constam no documento, mas serão tomadas em consideração pelo governo. Por isso, o voto de abstenção, como eu disse, na altura da aprovação da generalidade, o voto de abstenção do MLSTP, para nós, é o benefício da dúvida, não é? É uma maneira de viabilizar o orçamento. Por isso, a declaração política que assistimos é mesmo isso, uma declaração política. Patrício Trovoada agradeceu, contudo, aos deputados pelo exercício em tempo recorde na discussão e aprovação do OGE-IGOP. Aproveito para agradecer os deputados, em primeiro lugar, a mesa da Assembleia, a Presidente da Assembleia, os líderes parlamentares, porque, como viram, houve um grande trabalho por parte dos deputados para que, no mais curto espaço de tempo, tivéssemos esse instrumento aprovado, nomeadamente através do trabalho nas comissões especializadas. Sim, agora temos o orçamento. Como sabe, o orçamento é uma previsão
e devemos trabalhar com vista a ter a realização, a execução desse orçamento a melhor possível. O chefe do Executivo considera estar criadas as condições para que o governo possa trabalhar e promete, lembrando que o povo espera respostas rápidas para as suas necessidades básicas. Toda a gente tem consciência que o país precisa de ser mais bem organizado, que o povo espera de nós respostas céleres e que, de facto, esse instrumento que temos é o instrumento do possível, eu diria, o melhor possível, tendo em conta a conjuntura económica e financeira que nós nos encontramos. Daí que só me resta dizer que vamos continuar a trabalhar, todos têm que trabalhar, todos têm que contribuir, todos têm que autodisciplinar-se para que, de facto, o povo saia a ganhar. Votaram a favor da aprovação final global do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano 35 deputados das bancadas do ADI e da coligação MCI-PS-PUM, enquanto 19 das bancadas da oposição se abstiveram. A Ministra da Saúde garantiu esta tarde que o país não tem falta de medicamentos e que o estoque está garantido até pelo menos 3 meses. Ângela Pinheiro visitou esta quinta-feira os armazéns de medicamentos e a farmácia do Hospital Aires de Menezes, depois do líder da bancada do MLSTP-PSD ter afirmado no Parlamento que não existem medicamentos nos hospitais e centros de saúde. Na declaração de voto do seu partido durante a sessão plenária desta quinta-feira, Danilo Santos, o líder da bancada parlamentar do MLSTP-PSD, referiu que não há medicamentos nos centros sanitários. Os nossos hospitais e centros de saúde falta tudo, não existem os medicamentos essenciais, falta até um paracetamol e não vemos alinhado nas grandes opções de plano. Não há problema com o tempo, senhor deputado. Nas grandes opções de plano, nada que suporte de facto a resolução deste problema. Em virtude destas declarações, a Ministra da Saúde, Ângela Pinheiro, visitou os armazéns de medicamentos e a farmácia do Hospital Aires de Menezes e garantiu que o país não tem falta de medicamentos e acrescentou que tais declarações é de má fé. Só não iremos agora para os distritos sanitários, porque nós já fizemos essa visita, dizer que realmente nesse momento e para daí a 3 meses nós temos o estoque assegurado, mantido e estamos a preparar para voltar a repor, para não haver esses hábitos constantes de ruptura de estoque de medicamento. Nós escutando hoje um dos deputados afirmando que nós não temos medicamento nesse momento no sistema e mesmo até o paracetamol, eu digo que isso é de má fé, e não se deve fazer isso porque falando isso não está comprometendo somente o governo, mas sim comprometendo todo o sistema, comprometendo mesmo aqueles que fazem gestão e também aqueles que nos fornecem esses medicamentos. Nós temos através de China Popular, que ainda há coisa de 2 semanas também ofereceram os medicamentos. Nós temos o Valflor e a compra que nós fizemos não justifica a declaração do deputado que fez hoje no Parlamento. Ângela Pinheiro reconhece ainda que o sistema de saúde enfrenta inúmeras dificuldades. Temos a consciência que existe uma série de problemas no sistema de saúde e estamos a fazer de tudo para darmos a resposta, reforçando a capacidade, tanto a nível distrital, num todo a nível nacional, para nós começarmos a dar resposta aos problemas que aparecem no âmbito da saúde.
Nós dizemos que isso é de má fé e ainda mais, diremos que acho que já chega dessas politiquices porque não nos leva a lado nenhum. Ângela Pinheiro reage às declarações do maior partido da oposição, tranquilizando a população e que o país dispõe de um estoque de medicamentos assegurado até pelo menos 3 meses. Veja, daqui a pouco, a Direção do Empreendedorismo busca subsídio para a elaboração da Estratégia Nacional do Empreendedorismo. A Sérvia pretende reforçar a cooperação com São Tomé e Príncipe nos domínios da defesa, informatização do setor público e justiça. Para isso está no país uma delegação chefiada pelo conselheiro de política externa da primeira-ministra da Sérvia para viabilizar os projetos previstos. A equipa encontrou-se em separado com os ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, da Justiça e Administração Pública e da Defesa e Administração Interna. Foi uma tarde desdobrada em encontros com a delegação sérvia, chefiada pelo conselheiro da política externa da primeira-ministra sérvia, enviado para aprimorar uma relação de cooperação nas áreas da justiça, defesa e informatização do sector público do país. Durante todos estes encontros, hoje estamos com o Ministro dos Assuntos Exteriores, da Defesa e agora da Justiça e Administração Pública, abordamos a questão do apoio da República da Sérvia no domínio da modernização e da informatização da administração pública. A República da Sérvia tem uma experiência vasta e uma longa experiência, mais que 7 anos. No domínio, nós começamos a fazer reformas no domínio do IT dentro de mais que 7 anos, temos uma boa experiência agora e pensamos que podemos contribuir significativamente à modernização do São Tomé e Príncipe, especialmente no domínio da reforma da administração pública e da modernização dos serviços para os cidadãos são-tomenses. Os encontros começaram no Ministério de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, depois no Ministério da Defesa, Administração Interna e, por fim, no Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos. Uma abordagem inicial em que o conselheiro da política externa da Sérvia apresentou a disponibilidade do seu governo em apoiar na informatização geral dos serviços públicos no próximo semestre. Sim, hoje temos conosco representantes do governo da República da Sérvia, temos na nossa equipa os funcionários da Chancelaria do governo da Sérvia e governo, e pensamos que daqui a pouco os cidadãos do São Tomé e Príncipe podem usar os mesmos serviços que usam os cidadãos da República da Sérvia. Significa que a administração pública pode ser modernizada e que São Tomé pode contar com o nosso apoio neste domínio. Que você pode temos um bom encontro em janeiro com a nossa primeira-ministra. O primeiro-ministro Patris Troada visitou Sérvia em janeiro, encontrou a nossa primeira-ministra, a senhora Ana Brnabić, e durante este encontro nós digamos que estamos prontos para apoiar o governo e o povo da São Tomense no domínio do seu desenvolvimento. Uma relação de cooperação bilateral que está sendo lapidada, visando benefícios para os dois países. O Ministro da Defesa e Administração Interna admitiu esta quinta-feira que a infraestrutura da Unidade de Polícia Fiscal e Aduaneira precisa de uma intervenção. A constatação foi feita durante uma visita efetuada à instituição. A infraestrutura da Unidade da Polícia Fiscal e Aduaneira existe desde a época colonial e não tem dado resposta às atuais necessidades face à responsabilidade da instituição. Temos que ter uma intervenção muito mais séria, muito mais, reforçada para modificar a situação. Não tem espaço para crescer. Os espaços aqui, quase todos, pertencem à Enapor
e temos que ver a possibilidade de negociar com o Ministério das Obras Públicas, que detém, portanto, o poder sobre a Enapor, de forma a encontrarmos um pouco mais de espaço. A unidade tem 72 efetivos e o ministro da Defesa e Administração Interna, a quando da sua visita, referiu ser fundamental mais apostas nos recursos humanos. Há necessidade de mais homens para trabalhar neste setor, necessidade de formação e mais preparação, mas tudo isso, portanto, joga com o nível de cooperação que vamos estabelecendo com outros países para podermos enviar mais homens para formação neste domínio da fiscalização aqui na polícia da Guarda Fiscal. Sendo um setor-chave para a situação financeira do país, o Executivo pretende fazer melhorias a nível de equipamentos. Vamos preparar para, no âmbito do orçamento que está a ser aprovado, podermos Pedimos desculpas por esta brusca interrupção. Vamos continuar. Iniciou esta sexta-feira a última fase da atualização, ratificação e inscrição do programa Família. O objetivo do governo é atingir 5.000 agregados familiares. O ministro do Trabalho e Solidariedade decidiu acompanhar de perto os trabalhos que decorrem no terreno. Há cerca de 5 anos que muitas famílias são beneficiadas com ajudas do Programa Família, promovido pelo governo de São Tomé e Príncipe com financiamento do Banco Mundial. Esta quinta-feira, em Monte Macaco, distrito de Mesochi, a equipa da Proteção Social, Solidariedade e Família iniciou a última fase de atualização e expansão dos beneficiados. O programa, eu consegui pôr minha energia na minha casa, consegui ter um televisor e está aí leve. Para bata, para chinela, para alimento, para tudo um pouco que a criança precisa. Suma, você diz que esse programa vale a pena chegar até ti? Valeu a pena sim, porque esse programa não só a mim, mas está ajudando muitas mães. Muita mãe hoje em dia depende desse dinheiro, e esse dinheiro está ajudando muita mãe mesmo. E hoje estão a passar para fazer a atualização, você já foi atualizado? Ainda está a fazer agora. Eu agradeço ao programa, ao ministro, que isso não pare por aqui. E prolonga para outras mães que ainda também não receberam, que possam receber e cuidar melhor dos seus filhos. Hoje fez o processo de atualização, já foste atualizada? Sim, fui atualizada. Sinto-me feliz e aconselho a outras mães que parem em casa, na sua comunidade também, para fazer o mesmo. Nesta nova etapa do programa Família, novas pessoas estão a entrar na lista. É o caso da dona Maria Monteiro, que vê a entrada no programa como uma bênção de Deus. Diz que nós estamos lutando com ele. Já por nome não me casei. Já bati casa seria dinheiro casei. Mas por aquele 9 meses nada. Gosto de cima de antiga ali, eu vou Deus que também sonhos. Hoje subir até sua casa, parece... Ele já chega em dia. Cultura que é menino lá para criar, meio curioso. Eu que já chega em dia, mim, está tomando muito tempo, mas nunca tem raiva de quem está tomando, cada um tem sua sorte. Mim também eu não me abai, para eu lembrar de mim, Deus também está lembrando de nós. É um pão, mais um tareros. Para falar que está passando mal, é mentira. Mas Deus que está dando aqui, já chama nós, para eu bem tratar de tudo mãe que tem esse filho. Deus também sonhos. O ministro do Trabalho e a diretora de Proteção Social acompanharam de perto os trabalhos no terreno esta quinta-feira. Viemos ver como está o andamento desse processo, se a população está a aderir e como também está a comportar os inquiridores. Era muito importante ver esses dois lados, o comportamento da população, do público-alvo e também dos inquiridores que fazem parte do processo de novo registro que estamos a fazer para o programa de cadastro social único, que vai ter amplas utilizações, sobretudo no programa Família e também com outras realidades também que nós temos aqui. O programa, além de trabalhar para a diminuição de pobreza no país, promove também o acesso à utilização de serviços de educação das crianças.
Nesta deslocação ao terreno, o titular da pasta de solidariedade deparou com outras realidades que carecem de mais cuidados desse serviço. Mas também nós temos que ver também a questão da higiene e salubridade também, porque ser pobre não significa não ter cuidados com a higiene e salubridade, que potencia a saúde, questões de saúde pública. É preciso haver aí uma coordenação e articulação para que consigamos que tenhamos pessoas beneficiárias, mas também saudáveis e livres de perigos. Ainda no âmbito da inscrição e atualização dos agregados familiares, o ministro avançou a intenção de ajudar nos processos de aquisição das documentações. Estamos a tentar ver como é que vamos resolver. Se o número for muito grande, vamos tentar arranjar uma solução através do pagamento, que a pessoa regularize através do primeiro pagamento. Vamos ver. Mas ainda não se põe essa questão porque ainda não sabemos o universo dessas pessoas que não têm. Mas para hoje, já temos algumas situações de pessoas que a casa queimou, os documentos todos foram queimados e não tiveram a possibilidade de renovar e fazer novo documento. Também irei falar com a minha colega ministra da Justiça para ver como é que se procede a situações desse tipo. São pessoas muito pobres e que têm muitas dificuldades e que dinheiro de renovação ainda é o dinheiro que faz falta para pôr alguma comida em casa e prover sustento aos seus filhos. Vamos ver como vamos analisar. A partir desses 10 dias no terreno, vamos extrair ilações da realidade que fomos encontrando. Durante os 10 dias, a equipa estará no terreno e o apelo vai no sentido das pessoas que vivem em situação de pobreza aproximarem a equipa a fim de serem inscritas. A direção do empreendedorismo promoveu esta quinta-feira um ateliê com vista à recolha de subsídios para a elaboração da Estratégia Nacional do Empreendedorismo. A atividade contou com a participação de representantes de diferentes setores. Este exercício de recolha de subsídios marca a primeira fase dos trabalhos para a elaboração da Estratégia Nacional do Empreendedorismo, um documento que as autoridades nacionais esperam vir criar mais facilidade aos empreendedores. Nós vamos identificar os problemas juntamente com os peritos, apresentar algumas soluções para este problema e assim teremos concluído essa primeira fase. Temas como ambiente regulatório, competência e capacidades para o empreendedorismo foram os focos centrais deste ateliê. Precisamente para recolhermos o máximo de subsídio possível para se fazer uma estratégia que não seja uma cópia de nenhum lugar, mas que seja adaptada à realidade de Santo Tomé e Príncipe. Os peritos internacionais que estão a ajudar o país na elaboração desta estratégia já realizaram mais de 30 encontros. As informações obtidas vão ajudar na composição do plano. Conseguimos recolher muitos subsídios porque as pessoas foram muito abertas connosco, estiveram a responder às nossas questões, às nossas inquietações e sempre recorremos também, dá-nos sempre os sites e as páginas para que possamos recolher mais informações, mas também fomos falando com as pessoas na rua, nas lojas, o povo. Direção do Empreendedorismo escuta diferentes autores em busca de subsídios para a elaboração da Estratégia Nacional do Empreendedorismo. O evento aconteceu na Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras de Negócios. 3 peritos da Socio Plus, um órgão de cooperação técnica implementado e cofinanciado pela União Europeia, estão a ajudar o país na elaboração da sua primeira Estratégia Nacional de Empreendedorismo. Para falar dos trabalhos em curso e etapas a seguir, tenho nos estúdios César Ferreira, um dos peritos da Socio Plus e funcionário do Ministério do Emprego de Portugal. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite e muito boa noite. Nós somos peritos públicos, da União Europeia somos 2 e temos uma cooperação com Cabo Verde para, a pedido da Direção do Empreendedorismo do Ministério da Juventude e do Desporto, ajudar a criar uma estratégia nacional para o empreendedorismo em Santo Tomé e Príncipe. Como é que são os trabalhos? Os trabalhos estão a finalizar a primeira fase. Nós temos desenhado um programa de atividades de 3 fases. A primeira fase, nós viemos aqui estudar 2 componentes desta estratégia, que foi o ambiente regulatório, tudo o que tem a ver com o enquadramento legal para desenharmos uma estratégia para o empreendedorismo em Santo Tomé e Príncipe,
e depois também as competências educativas para o empreendedorismo. Ou seja, como é que vamos analisar as competências que estão neste momento a ser trabalhadas no sistema de ensino, portanto, escolar e profissional, e depois integrá-las nessa Estratégia Nacional para o Empreendedorismo. A primeira fase de campo vai terminar amanhã. Vamos depois regressar aos nossos países e vamos trabalhar para a segunda fase. Vamos entregar agora o dossiê para as equipas que vêm depois trabalhar na segunda fase. A segunda fase vai trabalhar o acesso ao financiamento e o trabalho em rede, e depois a terceira fase será a fase final, que vai trabalhar também o modelo de governação dessa estratégia. Nós queremos deixar no terreno uma estratégia que tenha instrumentos de avaliação da implementação da estratégia, da monitorização da estratégia e do seu acompanhamento, e também deixar com um modelo de governação em que todos os interessados, como se diz no inglesismo, os stakeholders, tenham uma intervenção e um papel neste modelo de governação. E as grandes linhas de força que irão sustentar justamente esta estratégia para que ela possa ter os resultados esperados. Muito bem. Nós vimos com um mandato muito bem desenhado pela própria Direção do Empreendedorismo, que é o nosso parceiro para desenhar esta estratégia. Nós temos que ter em conta que a estratégia tem que abarcar as dimensões da igualdade de oportunidades, da deficiência, igualdade de oportunidades em todas as suas dimensões, a sustentabilidade, os princípios da economia verde e economia azul, e, portanto, temos que deixar, com estes princípios, criar uma estratégia nacional. E depois, o mais importante de tudo é que esta estratégia seja apropriada, seja integrada na sociedade santomense, e que todos consigam definir e considerar aquela estratégia como a estratégia de Santo Meio Príncipe. De acordo com os passos que estão a ser dados, concretamente, quando é que teremos em mãos essa estratégia do Nacional de Empreendedorismo? Nós temos previsto que o primeiro draft, o final da estratégia, esteja finalizado no final da primeira quinzena de junho. O que é que esta estratégia, concretamente, poderá trazer para quebrar a monotonia hoje que se vê na juventude são tomense, essa inércia? Era isso que nós queríamos que acontecesse, não é? A estratégia, nós não trazemos nada de novo para Santo Meio Príncipe. Aquilo que nós queremos é ajudar, com a Direção do Empreendedorismo, a encontrar tudo que já existe no terreno, porque nós já identificamos muitas coisas no terreno que funcionam e que funcionam bem, mas queremos integrá-las e fazer com que elas trabalhem articuladamente. E depois, a componente dos jovens, porque nós percebemos que a maior riqueza de Santo Meio Príncipe são os jovens, é a juventude. Nós não vemos esta juventude, esta força ativa em outros países. Por exemplo, na minha realidade europeia, em Portugal, nós estamos com este problema, que nós queremos era ter muitos jovens e precisamos de muitos jovens para desenvolver a nossa sociedade. Em Santo Meio Príncipe, vocês têm a sorte de ter esta mais-valia, esta riqueza, e, portanto, é aproveitar esta riqueza para o futuro Santo Meio Príncipe. Até que ponto o empreendedorismo pode ser a chave para o sucesso da economia são tomense, particularmente no setor da juventude? Eu penso que o empreendedorismo será muito importante para a juventude de Santo Meio Príncipe, embora aquilo que nós consideramos são as competências empreendedoras, que vai além do empreendedorismo, serão ainda mais importantes. Ou seja, criar as competências empreendedoras, porque o empreendedorismo não é só criar empresas. Nós podemos ser empreendedores e trabalhar por conta de outrem. Desde que eu, dentro da minha empresa, para a qual eu trabalho, eu considero-me um empreendedor e trabalho para o Estado português. Porque eu, no meu trabalho, tento encontrar as melhores formas para resolver, e se vejo uma coisa que está a ser feita de uma forma e eu acho que essa coisa pode ser feita de outra forma, melhorando a qualidade, melhorando o desempenho, eu vou propor isso. E essas competências, se nós conseguimos que todos os nossos jovens de Santo Meio Príncipe tenham essas competências adquiridas, eles vão ser empreendedores e nem todos precisam de criar empresas. Mas essa estratégia traça alguma área específica de atuação ou é abrangente? Esta estratégia tende e tenta ser o mais abrangente possível e deixar que depois a gestão pública de Santo Meio Príncipe decida quais são os vetores importantes para atuar numa questão económica, não é?
César Ferreira, obrigado pelo seu esclarecimento aqui com os detalhes daquilo que estão a ser os trabalhos de compilação da Estratégia Nacional de Empreendedorismo para São Tomé e Príncipe. Muito obrigado pela sua participação em direto neste telejornal. Eu que agradeço o convite. Vamos fazer um curto intervalo e já retomaremos este telejornal. Veja, depois do intervalo, no Haiti, centenas de famílias continuam a deixar as suas casas sob intensos tiroteios entre gangues rivais que lutam pelo controle da capital, Port-au-Prince. Ao final, boa noite.